Vamos lá, primeiro tempo do esporte. Tem muita gente que fica só aguardando o Carlos Ferreira chegar por aqui para seguir sua rotina. Então, vamos antecipar aí a tabela, mostrar como é que ficou? Bom dia novamente a todo mundo. Vamos à tabela com as consequências dos dois jogos de ontem. O que nós tivemos ontem? A Chapecoense ganhou do Operário por 2-0 e o Atlético Paranaense ganhou do Amazonas por 2-0. O impacto disso. Bom, lá no bloco de baixo, não houve grande alteração, afinal de contas o Amazonas segue ali com 32 pontos, candidatíssimo ao rebaixamento. Agora, aqui no bloco de cima, sim, a Chapecoense foi a 57 pontos, igualou a pontuação do Remo, porém leva vantagem sobre o Remo em número de vitórias, por isso foi para a segunda posição, o Remo está ali na terceira. O Atlético Paranaense foi a 53 pontos, é o sétimo colocado, está vivo na disputa por acesso, mas há uma relativa distância, né? Está a 2 pontos do Goiás, vamos lá, 2 pontos do Goiás e do Novo Horizontino, então entrou na briga. Quem é que nós temos aí disputando o acesso? Do sétimo para cima, esses são os que efetivamente estão brigando por acesso pelas 4 vagas, Atlético Paranaense, Criciúma, Novo Horizontino, Goiás, Remo, Chapecoense e Coritiba. O Remo vai enfrentar a Chapecoense no próximo domingo, depois vai visitar o Novo Horizontino, vai enfrentar o Avaí em Santa Catarina e vai fechar contra o Goiás em Belém. Nesses 4 jogos, o Remo decide a sorte dele em matéria de acesso nessa concorrência acirradíssima, nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. 22 de novembro é a data. Dia seguinte ao fechamento da COP, não é isso? Exatamente. Nós vamos ter ali no dia 22 a confirmação definitiva de quem segue, quem cai do Campeonato Brasileiro, quem muda de série no Campeonato Brasileiro. Desses 4 jogos que faltam para o Remo no campeonato da Série B, que eu já citei aqui, o Leão Azul tem esse contra a Chapecoense como o grande jogo. Afinal de contas, é um confronto direto. E os azulinos, mais do que nunca, estão confiantes nesse acesso à Série A. O Remo é para quem acredita. Essa frase tem sido utilizada como mantra pelo elenco. Até porque há 6 rodadas o Remo estava na 12ª posição. Mas além de crer que era possível lutar pelo acesso, o trabalho é primordial. E nesta semana ele já recomeçou. A representação foi com muito foco e muito trabalho, né? Como a gente já vinha fazendo e como eu já disse na minha outra coletiva que eu tive aqui, por que não sonhar com o título, né? Rodada a rodada, as ambições vão ficando maiores. A vitória contra o Cuiabá deixou o Remo a 3 pontos do líder Coritiba. Inclusive, o resultado na Arena Pantanal foi bastante comemorado nas ruas e no aeroporto. No desembarque em Belém, centenas de torcedores foram receber os jogadores, com muita festa e cantoria. E com todo esse carinho e calor da torcida, que já pensa em estar na Série A na próxima temporada, os jogadores precisam encontrar um jeito para não se deixar levar pela empolgação. É muito importante receber esse carinho, sim, né? Até porque nosso trabalho vem sendo reconhecido, toda a dedicação do grupo. Então, é muito bom receber esse carinho, mas, que nem eu falei, a gente tem que ter muita humildade nesses momentos, né? Porque qualquer deslize, qualquer desatenção pode custar muito caro e a gente batalhou tanto para esse momento, né, para chegar nesse momento vivo dentro da competição. Então agora é foco total no jogo do final de semana. Restam 4 jogos para o final da Série B. 4 finais. Na disputa pelo acesso e o título há pelo menos 7 times. Por isso a mudança na mentalidade está em curso e implementada nos jogadores. O Remo é para quem acredita, só isso. A gente vai acreditar até o último jogo e começando por o final de semana. O Remo, se você for analisar, torcida está no seu máximo de empolgação. Os atletas, não todos, mas os que estão jogando, estão no auge físico.
O Remo, taticamente, é um time que está engrenando de jogo para jogo, evoluindo, as funções ficando cada vez mais claras. O Remo tem elenco para reposições, aí nós estamos vendo ao centro o Natan, que acabou de dar a entrevista e que vai entrar no time contra a Chapecoense, porque o grego Panagiotis está lesionado. Então, como o Natan tem sido o substituto automático, a dedução aqui é de que ele será escalado para esse jogo. Então, por estar vivendo essa mobilização absoluta, por todos estarem no seu máximo, pela união de forças, por tudo isso e pelo cenário que nós mostramos há pouco do campeonato, nós estamos, como disse aí o Natan, que o Remo é para quem acredita, nós estamos acreditando plenamente nesse acesso do Clube do Remo. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é muito relevante. O futebol do Pará no Campeonato Brasileiro já conquistou 14 acessos, Fábia. Foram 6 com o Remo, 5 com o Paysandu, 2 com a Tuna e 1 com o São Raimundo. Nenhum, nas perspectivas que gera, nenhum pode ser comparado com esse. Por quê? Porque coincide com a COP30 em Belém. E o que tem a ver uma coisa com a outra? A imprensa do mundo está em Belém, né? E durante a COP, toda a grande imprensa mundial, os principais veículos de comunicação do mundo estarão em Belém. A COP, ela também chama atenção para comportamento local. Totalmente. Totalmente, né? Então, e principalmente quando a COP ocorre na Amazônia e há uma grande curiosidade por comportamentos na Amazônia. Então, imagina, o futebol brasileiro já é uma referência mundial, né? A principal competição do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A. O Remo, um clube da Amazônia, se conquista acesso à Série A, só por isso já é notícia. O que nós vimos há pouco de festa da torcida, até temos mais imagens para mostrar aí, da festa da torcida do Remo, pela vitória sobre o Cuiabá. Uma vitória que apenas ampliou as possibilidades do Remo. Já ocorreu isso aí. Você consegue imaginar o que vai ocorrer de festa, e aí eu estou falando de comportamento local, né, aos olhos da imprensa mundial, aos olhos do mundo, o que vai ocorrer, o que isso vai gerar de pauta para a imprensa mundial? A conquista do acesso, se confirmada pelo Clube do Remo, aqui durante a COP30. E se ficar para o último jogo, é no dia seguinte ao fechamento da COP, a imprensa toda está aqui. Sim. Então, se o Remo conquistar esse acesso, ele vai ter uma visibilidade mundial, ele vai ser notícia no mundo como nunca se imaginou. Porque, além da questão comportamento, seria o acesso de um clube da Amazônia ao Campeonato Brasileiro, ao principal campeonato do Brasil. Então, isso é muito relevante, é uma oportunidade grandiosa do Clube do Remo. A conquista desse acesso é transformadora. E ganhando no domingo da Chapecoense... Fica a um passo. As esperanças ficam muito a um patamar nunca antes visto. E aí também tem essa questão, né? A imprensa internacional que está em Belém, ela já fica ligada, porque está vendo isso está ocorrendo, já fica ligada nesses fatos comportamentais paralelos à COP30. Vão chegar, só uma observação, vão chegar agora a partir dessa semana. Grande parte da imprensa já começa a partir dessa semana a chegar. Tenho amigos aí que fiz ao longo das conferências de outras emissoras aí pelo mundo e já chegam essa semana, no mais tarde da semana que vem, então já vão chegar realmente com esse clima de expectativa para a Série A tomando conta da cidade. Só para reforçar esse depoimento da Fábia, a Fábia esteve cobrindo as duas últimas Copas. Sim, 28 e 29. Azerbaijão e Dubai. Então, ela tem propriedade para falar de como que a imprensa se comporta na sede da COP. E que, obviamente, a conquista desse acesso do Remo ocorrendo, por tudo que vai gerar, vai ser notícia para o mundo todo. Maravilha. Vamos sempre focar no melhor cenário, que é esse, né? Remo vencendo, passando para a Série A, quem sabe ganhando aí. Eu só quero chamar a atenção do seguinte, diante do que a gente colocou aqui, dessa oportunidade histórica de visibilidade para o mundo todo, que o marketing do Remo precisa acordar.
entender, perceber essa oportunidade. O Remo precisa ter estratégias de comunicação. Para dar ainda mais visibilidade, né? Obviamente, Sim. porque não basta aparecer, aparecer bem. E aparecer bem durante uma COP seria mostrar o clube compromissado com as questões ambientais. O Remo precisa entrar nesse contexto, precisa acontecer, precisa se apresentar. Está muito tímido. Como o Paysandu, esses clubes se omitiram durante a preparação para a COP, poderiam ter gerado uma contribuição maior. O futebol, e aí eu já estou falando não só daqui de Remo e Paysandu, estou falando de CBF. O futebol deveria, no mínimo, ter um painel na COP. O futebol brasileiro é omisso em relação à COP, é apagado em relação à COP. E isso é um grande pecado, porque quando nós falamos de futebol na atualidade, a gente está falando de um potencial de comunicação absoluto. Sim. Sabe? Nenhum especialista tem tanto acesso à massa para a comunicação quanto o futebol. Sim. Então, o futebol é esse grande canal que não está sendo explorado. Eu lembro que teve um momento que você trouxe de que haveria uma estratégia aí, se falava dessa união dos times já há um ano, pelo menos atrás, né, antes da COP, focando realmente nesse momento de conferência, mas ali a rivalidade falou mais alto, eles não chegaram a um consenso e chegamos aí nesse ponto em que, infelizmente, temos uma conferência chegando, os olhos do mundo voltados para Belém e uma falta de presença do futebol paraense nesse cenário, nessa discussão. Futebol que você já mostrou muito aqui, tem um papel impactante também quando o cenário é realmente de preservação, de conscientização climática. Fábio, eu participei da concepção de um projeto de ações que seriam desenvolvidas por Remo e Paysandu e que dariam uma grande visibilidade aos dois clubes. O desenvolvimento dessas ações daria uma grande visibilidade agora na Copa do Mundo. Isso é comunicação estratégica que os clubes não tiveram e mesmo com esse projeto em mãos, os clubes não se mexeram, perderam uma grande oportunidade, sendo que no caso do Remo, o acesso vindo reabre essa possibilidade. E o clube precisa pensar nisso e precisa se mostrar dentro desse contexto da COP30. Vamos seguir por aqui agora falar da situação do Paysandu na Série B, jogo chegando. O Paysandu joga na sexta-feira contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Esse jogo, se o Paysandu não vencer, já pode decretar o rebaixamento. Quando eu digo pode, é porque aí vale também a relação com outros resultados de concorrentes. Agora, o que é definitivo, se o Paysandu perder esse jogo, já era, definitivamente, matematicamente, estará rebaixado. E aí vem uma curiosidade. Em 2018, o Paysandu foi rebaixado da Série B para a Série C. Uhum. Quem rebaixou o Paysandu? Justamente esse próximo adversário? Atlético Goianiense. Jogou em Belém e foi o jogo do rebaixamento. E agora o Paysandu pode ter a repetição da dose na sexta-feira ao enfrentar o Atlético, desta vez em Goiânia. É esse fantasma do rebaixamento que atormenta os bicolores. Agora é levantar a cabeça, né, para as próximas partidas que vier, trabalhar forte, trabalhar firme, para conseguir resultado por resultado, né? Jogo por jogo, não adianta agora falar que a gente vai sair dessa situação de vez, mas tem que ser passo a passo, jogo a jogo e trabalhar firme para a gente chegar no próximo jogo, conseguir o resultado positivo para poder pensar no próximo jogo, um passo de cada vez. Endereço da... Então, está aí o Paysandu agora com esse desafio de, pelo menos, não cair na sexta-feira, nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu falo de desafio porque não há perspectivas. O que vem de dentro do Paysandu demonstra isso, né? O depoimento do técnico Márcio Fernandes, depois do jogo contra o Avaí, falando do cuidado dele em
buscar jogadores realmente compromissados, dispostos a correr, explicando a mudança de comportamento do Paysandu do primeiro para o segundo tempo, porque no intervalo ele fez substituições usando esse critério de recorrer a quem de fato quisesse correr pelo clube. Então, isso vai deixando muito claro. E quando o Paysandu sinaliza, primeiro o presidente Roger Aguilera sinalizou com a hipótese de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para o Paysandu. Como não pegou bem, então esse assunto saiu de pauta. Agora ele faz um outro aceno, que é a formação de uma junta governativa para que haja um esforço conjunto, porque agora não é só gerir o Paysandu, é gerir uma crise que vem por conta do rebaixamento e mais ainda por conta do endividamento do Paysandu, das grandes dificuldades financeiras do Paysandu. Então o presidente está chamando conselheiros do clube para formar uma junta governativa e, quem sabe, redirecionar o clube. O Paysandu precisa de choque de gestão, precisa, de fato, voltar para os eixos e isso, por isso necessita de um esforço conjunto. Não dá para ficar por conta de A ou de B. Agora, seja quem for que vai trabalhar com o presidente, tem que levar ideias novas, disposição e se despir de vaidade. O Paysandu paga muito preço de vaidades pessoais colocadas acima do clube. Então, desta vez, todos precisam se desarmar, se despir de vaidade, trabalhar pelo clube estrategicamente, porque também esse resgate não acontece no estalar de dedos. Sim. Tem uma fala, né, do Márcio Fernandes, justamente falando como é difícil, como está difícil. E a gente, claro, o futebol é esporte, é diversão, mas não tem como a gente não pensar também em quem depende desse esporte, né, desse jogo, do Paysandu, para sobreviver. Então, são aí funcionários preocupados, são jogadores preocupados, equipe técnica. Então, é uma situação muito difícil também nesse ponto de vista. A gente se solidariza, claro, e sempre torce para que o Paysandu consiga sair dessa, consiga se reerguer. É isso que a gente espera. Você está colocando aí o ponto de vista de quem enxerga o clube como uma empresa, né, que gera empregos, que gera trabalho e renda com o seu funcionamento para as pessoas que estão no entorno, desde quem vende o churrasquinho, de quem vende água, bebida, serviços e produtos, né, nos eventos do clube. Então, o clube tem essa importância imensa e tudo isso vai ser impactado nesse rebaixamento do Paysandu, a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer logo mais detalhes sobre Remo e Paysandu, mas agora vamos para os amadores. Olha aí na tela, as manas. As manas são de Valdecães, capital. Paysandu, da Vila Monte Alegre, São Caetano de Odivelas. Aí as meninas do Papão de São Caetano. O R2 Master é de Aurora do Pará. Remo Futsal Sub-11, capital. Prata da Casa, Vila da Prata, Igarapé-Açu. Rio Manjo, Gurupá. Amigos do Imperador, no Guajará 2, Ananindeua. Família Inteirão, do Icuí Guajará, Ananindeua. Veteranos de Pirajauara, São Domingos do Capim. Flamenguinho. O Flamenguinho é de Barcarena e fecha aqui o primeiro tempo do desfile em fotos dos times amadores. Vamos agora dar uma movimentada. Agora em vídeo, agora em gols. Começando com o Dudu, que é do Borussia, da Vila São Luís, Igarapé-Açu. Olha só a jogadaça e a finalização no tiro cruzado. Bola na rede. Gol do Dudu, gol do Borussia. Juninho, do Boca Júnior de Águas Lindas, Ananindeua. Já está meio escuro ali o cenário, mas ainda dá para registrar. E agora é hora do Wellington Lopes, Paysandu, no repasse sub-10, no Icuí, Ananindeua. O Wellington, que é do Paysandu, está aí na cobrança de falta,
marcando nesse Repá Sub-10 lá em Ananindeua. Everton Freitas, do Vilinha, que é time da Vila da Barca, capital. No futsal ele aplica esse drible que é bem característico do futsal, fica livre para marcar para o Vilinha, está aí o Everton Freitas. O Alan faz esse gol para o Celeste Sub-10 de Cachoeira do Arari. Eu batizei de Celeste porque não informaram o nome do time. Eu imagino que se trate aí de um Repá, então seria o gol do Paysandu, mas enfim, como não veio com se não nome, tem nome, o Ferreira já deu. Pela cor da camisa, né? Arthur, do Sport, Sub-11, Terra Firme, Belém, é goleiro do Sporting, e vai fazendo aí uma série de defesas, Fábio. Boa. Você que curte aí esse Gosto momento de ver o goleiro. dos goleiros, né? Miranda, do Manchester United, da Champions Lendas de Santa Maria do Pará. Olha aí esse chute de longe, com o endereço certo, bola morrendo na rede. Pedro Henrique, do Barcelona de Igarapé-Açu, conferindo o golaço do Pedro Henrique lá em Igarapé-Açu. Mais uma de goleiro. Esse é o Gueltinho, do Remo no Repá da Associação Santa Lúcia, lá em Castanhal. A cobrança de falta, bola no ângulo, ele voa e defende. Tem mais, tem pênalti para o Paysandu, e está aí o Gueltinho fazendo a defesa para o Remo no Repá da Associação Santa Lúcia, lá no município Modelo. O dia do Gueltinho. O Fagner, no condomínio Oasis, lá de Ananindeua, a câmera do sistema de segurança registrando o gol do Fagner. Grande gol. Cobertura, bola no ângulo, lá no condomínio Oasis. O Diobala é do Sporting da Assembleia Paraense aqui na capital. Está aí ele deixando a marca. O gol do Diobala lá na Assembleia Paraense. Fechamos? Fechamos. Daqui a pouquinho você volta, então. Fechado. Valeu. Até mais. Vamos com o nosso segundo tempo do esporte. Ferreira chegando por aqui já. Estalar de dedos. Bom dia mais uma vez, gente. Olha aí o Vila Alta Master. Vila Alta Master é de Nova Timboteua. Avançando agora com amigos da PA 154, Cachoeira do Arari. O Arari, que é de Mocajuba. Santa Lúcia, Campeonato Municipal de Castanhal, está aí o time do Santa Lúcia, que disputa o campeonato da Liga Atlética Castanhalense. Vôlei da Ordem, time da OAB Abaetetuba. Veteranos do MUP, Cametá. Flusão Master, Conjunto Benjamin Sodré, Parque Verde, Belém. Esse eu vou deixar para você anunciar. Pé na cova. O Pé na Cova Futebol Pelada é de Ananindeua. Ai, quero entender esses nomes, é muita criatividade. Pensei que você ia reservar uma vaga no time? Não, por enquanto não. Não. Estou dispensando. Família Elite Master, Curió, Belém. Atletas de Cristo, futebol do Alvorecer, na UEPA, Universidade do Estado do Pará, Belém. Aí está o time dos Atletas de Cristo. Fechamos os times amadores, vamos agora para os profissionais, começando com o Paysandu. Paysandu e o seu drama, né? Afinal de contas, o time está com o rebaixamento engatilhado ali, só para uma confirmação, que até já pode ocorrer na sexta-feira. O Paysandu enfrentando o Atlético Goianiense, jogo em Goiânia, nesta sexta-feira. O Paysandu lá com os seus problemas, inclusive de definir quem é que está afim, né? Como já foi manifestado, inclusive pelo técnico Márcio Fernandes, que no jogo passado ele precisou, em determinado momento, avaliar quem é que estava realmente disposto a correr, a suar a camisa. Há um desânimo no Paysandu, Fábio, que, assim, para profissionais, o desânimo não se justifica, né? Uhum. Mas há um impacto também de atraso de pagamento. Sim, salário, exatamente. De direitos de imagem.
e o ambiente que fica ruim, né, numa situação dessa. O clube está enfrentando também questões trabalhistas, né? Questões trabalhistas que estão se avolumando, né? Então, há questões passadas, há questões presentes, há questões muito recentes, e esse ambiente que é desanimador no Paysandu, que dificulta para a equipe em campo, não só na questão esforço, mas também na questão concentração, porque o esforço depende ali da entrega de cada um. A concentração já é uma questão mais psicológica, sim, e aí não há como negar que isso gera um grande impacto. Então, o Paysandu vai vivendo melancolicamente essa reta final da Série B e tem o jogo da sexta-feira contra o Atlético Goianiense, mais uma vez movido pela dignidade. Vamos falar agora de Leão? Bom, o Leão Azul é uma situação completamente diferente do Paysandu. No Remo está sobrando ânimo, está sobrando entusiasmo, está sobrando expectativa. Afinal de contas, parece estar bem ali o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Um sonho que vai se tornando realidade para os azulinos. O Remo esteve na Série A do Campeonato Brasileiro pela última vez em 1994. Eu lembro bem da última rodada, o Remo venceu o Náutico em Belém por 2-0 e poderia ter se salvado com aquela vitória, mas o Remo dependia também do resultado de Atlético Mineiro e União São João de Araras, lá no interior de São Paulo. E o Atlético Mineiro ganhou do União São João e aquele resultado rebaixou o Remo, apesar da vitória sobre o Náutico. Caíram juntos, Remo e Náutico, àquela altura. E desde então, o Remo viveu situações de Série C, Série B, Série D, né, sem série, e deu essa grande virada, e agora é um favorito à conquista, a vaga na elite do futebol brasileiro, como já comentamos aqui, isso podendo ocorrer durante a COP30, o que para o Remo é grandioso, porque isso gera grande repercussão no mundo todo. Quando nós estamos vivendo a era aí dos investidores, né, da projeção internacional agregando valor à marca, o Remo pode colher muitos frutos, até mais do que imagina, se de fato confirmar esse acesso. Um dos jogos chaves vai ser no domingo, no próximo domingo, dia de finados. O Remo vai enfrentar a Chapecoense no Baenão. Por que esse jogo com a Chapecoense tem esse apelo todo? Primeiro porque é um confronto direto de times que estão brigando por acesso. A Chapecoense está em segundo, o Remo está em terceiro, ambos com 57 pontos. Quem vencer engatilha esse acesso, fica por conta de apenas mais uma vitória. E, além do que, o Remo, nas últimas 6 rodadas, foi o melhor aproveitamento de todos, 6 vitórias. A Chapecoense, nessas últimas 6 rodadas, teve 5 vitórias e 1 empate. São os 2 melhores times das últimas 6 rodadas do campeonato, desse confronto direto que está muito enriquecido. Jogaço, e a gente vai falar ainda muito sobre ele ao longo da semana. Obrigada, Ferreira. E obrigada pela sua audiência. A gente espera aqui amanhã, a partir das 6. Tchau, tchau, ótima terça.